Abre comigo lá, querido, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eu vou repetir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Amém, Pai. Obrigado por essa palavra. Fala com cada um de nós, nos ensina nessa noite, Jesus. Tu que és o nosso mestre, que essa palavra venha trazer vida e acrescentar fé em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, querido. Querido, nós entramos nesse propósito aqui, vencer com Josafá. Por que vencer com Josafá? Josafá venceu. E nós vamos ver princípios que nos ensinam também a vencer. Porque a igreja é uma igreja vitoriosa, amém? Nós vamos vencer em nome de Jesus, mas temos que obedecer a alguns princípios e toda a palavra nos ensina. O Velho Testamento não é uma coisa que nós não precisamos mais entendê-lo, né? Porque muitas coisas, é claro, caducaram, mas todas as histórias da Bíblia nos ensinam um princípio bíblico. E nós começamos a semana passada lembrando de quem Deus era, quem Deus é, né? E Josafá disse lá, Deus dos céus, o que tem todo o poder. E ele começou com esse princípio orando. Não sei se todos estavam aqui semana passada, mas quando Josafá recebe a notícia de que 3 reinos viriam contra ele, ele teve em primeira instância o medo, que é natural, mas ele se colocou diante do Senhor com toda a congregação de Judá, e ele começou a orar, primeira coisa dizendo que é Deus dos céus, o Deus que enche todo lugar, o Deus que é todo poderoso. E aí hoje nós vamos só para o próximo versículo, versículo 7, onde vai falar que Deus que lançou fora os moradores desta terra. Por quê? A terra de Canaã, em que Josafá já estava com o povo de Israel estabelecido, não era deles. Era uma terra em que habitavam os povos idólatras que serviam a demônios. Então, Israel, vindo do deserto, tomou posse dessa cidade que Deus deu para eles. Então, quando Josafá recebe uma ameaça, agora no versículo 7, no segundo princípio que nós estamos aprendendo, ele vem lembrar dos feitos passados de Deus. Não foi o Senhor que tirou esses moradores desta terra? Não foi o Senhor que lançou fora? Então ele estava lembrando dos feitos que Deus fez. E é importante que nós reconheçamos na Bíblia, querido, todos os livramentos que Deus fez para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. Deus estava com a sua ira decretando que a terra seria exterminada por causa do dilúvio, mas ele livrou Noé. Aí você fala, o que eu tenho que ver com Noé? Tudo você tem que ver com Noé. Porque continuamos no mundo imundo, e no mundo ímpio em que Deus está para destruir o tempo todo, as maldições estão descendo sobre a terra, porque a terra é maldita por causa do pecado. Mas nós, como Noé, somos povo de Deus, e Deus tem nos livrado de todas as maldições. Salmo 91 fala que nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhuma peste, nem terror, nem mortandade, porque você é separado de Deus. Então, quando a gente lê essas coisas na Bíblia, eu lembro dos feitos que Deus fez, amém? E você vai lembrando, Josué entrou na terra, um povo que não era um povo de guerra, que só caminhava no deserto, entra, e a primeira cidade de Jericó rui, cai por terra. Você vai vendo os 3 jovens na fornalha, você vai vendo Daniel na cova dos leões. Jesus, o Filho de Deus, não ficou na sepultura. Isso vai se repetir com cada um de nós, porque Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo que vocês morram, vocês viverão na ressurreição. Amém, querido? A gente tem que lembrar dos feitos de Deus. É um outro princípio, além de lembrar, de saber que
Ele é todo poderoso, é o Deus que habita os céus. Eu tenho que saber, meu Deus é um Deus que fez. Ele tem história. Eu tenho testemunho para dar de Deus. Glória a Deus, querido. Você está entendendo? Então Josué, ele não só lembrou dos feitos de Deus, mas olha que interessante aí no versículo 7. Ele diz que esse Deus é o nosso Deus. Ele diz assim: porventura, ó nosso Deus. Repete essa oração comigo: porventura, ó nosso Deus, é seu Deus. Diz assim: o Deus que eu sirvo. Diz para quem está do lado: o Deus que eu sirvo é o seu Deus. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora esses moradores. Quem lançou? O meu Deus, o nosso Deus, porque ele estava orando com toda a congregação de Israel. O Salmo 46:1, ele diz assim: Deus é nosso refúgio. Você está guardado nele. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, Tomé, quando viu Jesus ressurrecto ali no meio deles, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Deus é possessão, amém? Diz assim: meu Deus é a minha possessão. É Deus que fez, e o Deus que fez é meu Deus, amém, querido? Mateus 6,9, Pai nosso que estás nos céus. Paternidade, é meu Pai. Você não diz assim: eu quero servir o Deus do povo judeu. Não, eu quero servir o meu Deus. O Deus que Jesus abriu o caminho para que eu entrasse na presença dele. Eu quero servir o meu Deus. A igreja serve, nós servimos o nosso Deus. Ele é possessão, ele é nosso. Deus é a minha possessão. Tome posse, querido, da sua filiação. Tome posse da sua adoção. Se dirija ao Pai e diz: Abba, papaizinho, meu Pai. Glória a Deus. É um Deus verdadeiro, querido. É um Deus todo-poderoso. O Senhor passa a ser para nós um pastor pessoal. Quando a gente lê lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e no original ficaria bem assim: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Ele é meu pastor, amém? O Josafá fala que além de descobrir um Deus histórico que fez, descobriu também um Deus pessoal. O Senhor fez, o Senhor expulsou todo esse povo da terra. O Senhor é o nosso Deus, amém? Seu vizinho pode conhecer profundamente Deus, querido. As pessoas que te rodeiam podem te conhecer profundamente Deus, mas isso não é suficiente. Ele tem que ser o seu Deus. Ele tem que ser um Deus pessoal, particular, de experiências, amém? Ele tem que ser suficiente para você, não é o do outro. A gente tem que buscar: eu gosto de ir lá porque eu quero ver o Deus do pastor. Não, é o seu Deus, é o meu Deus, amém? Não funciona o Deus do outro, tem que funcionar para você. É meu, a gente tem que tomar posse disso. Glória a Deus. Você pode ser filho da pessoa mais ungida, participar da igreja mais ungida, cheia de poder, mas se ele não for seu Deus, não vai valer nada, viu? Dos 12 discípulos, um não tinha Jesus como possessão. Ele traiu Jesus. Andando com Jesus, ele traiu Jesus. E nós vamos acabar traindo se nós não tivermos Jesus, como nosso Deus, o nosso Pai como nosso Pai, o nosso Espírito como nosso Espírito. Não é o dele, é o meu. Como o meu irmão tem Deus, como ele é ungido. Não, eu também tenho, eu também posso. Ele é meu. Deus não é particular de um bando ungido, de um bando que não. Deus é para todos.
Deus é até para aquele que está lá fora pecando agora, que não descobriram. Muitos descobriram e muitos optaram mesmo sabendo, não querendo. Mas nós temos que ter Ele como nosso Deus. Nas nossas batalhas, assim como Josafá venceu, nós também vamos vencer, se nós tivermos Ele como nosso, como possessão. Amém? Então Deus, querido, Ele vai ser contigo. Ele não vai ser com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. Deus será contigo. Diz para quem está do lado uma palavra profética, diz: Deus será contigo. Amém? Você é alvo do Senhor em tempos de angústia. Amém? Ele não vai garantir que você não tenha tribulação. Isso não está escrito na palavra. Mas Ele garante: nas águas não se afogará, no fogo não te queimarás. Você entende essa palavra, querido? Glória a Deus. Versículo 7. Então nós vemos ele declarando não somente sua relação com Deus, mas Deus declarando sua relação com o seu povo. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo. Deus, eu estou orando a Ti, o nosso Deus, que você lançou fora esses inimigos do seu povo Israel. Nós somos teus também, o Senhor é nosso e nós somos teus. Querido, não é só Deus que é a sua possessão, mas a partir que você entregou a vida para Ele, você é possessão dEle. E a Bíblia diz no Novo Testamento que o Espírito arde em ciúmes por nós. Amém? O Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, olha lá a possessão, olha lá o que ele diz com você: eu serei contigo. Contigo é estar junto com você. Quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então você é alvo do Senhor em tempos de tribulação. Amém, querido? Glória a Deus. Deus, Ele tem um compromisso com toda a sua criação. Tudo que Ele criou. Então Ele criou os animais, Ele tem compromisso de sustentar os animais. Toda a estação que Ele criou, em cada estação Ele está ali sustentando para cada época do ano, as sementes, a terra que dá o fruto, o sol que está aí, a chuva, a lua, tudo tem uma influência, e Deus controla tudo e sustenta tudo. Em cada segundo tudo está no controle de Deus. A nossa galáxia, ela tem, se você for de ponta a ponta, vai dar, preste atenção, 100 mil anos luz para você atravessar ela, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora. Você pensou um segundo se andar 300 mil quilômetros? Às vezes a gente está com o carro 80, 100, acha que está correndo. A 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 100 mil anos para atravessar só a nossa galáxia. Pensou se tomar conta de tudo isso? Bilhões de estrelas, cada um no seu movimento, cada um no seu lugar, porque Deus sustenta todas as coisas. Isso é só a nossa galáxia. Estima-se que mais de 1,2 trilhões de galáxias existem. E Deus está sustentando cada coisa no seu lugar. Só que independente de tudo isso que Deus está sustentando, Deus interessa pela sua vida, um verme que está perdido no planeta Terra, no meio do nada. Porque você tem a imagem de Deus dentro de você. Ele soprou, você foi comprado pelo sangue de Jesus. De tudo isso que Ele está sustentando que é grande, Ele tem você como alvo. Eu serei contigo. Senhor, Tu és o nosso Deus. Mas também, o Senhor tirou da terra os nossos inimigos, aqui do povo de Israel, o seu povo. Tu és meu e eu sou teu. Eu sou do meu amado é meu.
Amém, querido? Então esse progresso espiritual que nós estamos aí, ele é impossível sem um relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus. Eu estou fazendo esse estudo, querido, com um propósito, é claro, eu disse para você. Não é essas campanhas doidas que tem por aí, eu não gosto nem de falar nome campanha, que já ficou surrado, mas é propósito com Deus. Porque quando tem algo errado, a gente tem que se levantar e orar, a gente não pode assistir. Você está entendendo? Eu não estou falando quando é tratamento de Deus. Você sabe quando Deus está tratando com você numa área. Eu não estou falando para você se levantar contra Deus e dizer, eu não quero que o Senhor me trate aqui mais, livra aí. Eu estou falando de coisas que precisam de oração e de intercessão. Então você tem que entrar, querido, com isso diante de Deus, reconhecendo esses princípios. Porque eu não vi em lugar nenhum na Bíblia que a gente se achega diante de Deus assim e já vai dizendo, e aí velho, o negócio é o seguinte, eu quero isso, isso e aquilo. Não existe isso. Nós entramos com reverência, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo a sua grandeza, falando que Ele é meu e falando também que eu sou dele. Amém? E Josafá, querido, aqui conseguiu tocar no coração de Deus um tempo que tinha muitos símbolos. Imagine agora nós que estamos numa nova aliança, querido, na verdadeira e nova aliança onde há vida. A palavra de Deus diz na nova aliança, olha lá Hebreus 10, 19, se Josafá conseguiu tocar numa velha aliança cheia de símbolos, imagine nós agora em espírito e em verdade. Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, você pode entrar. Amém? Você pode entrar porque você é filho e porque o sangue de Jesus está sobre você. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode se achegar para pedir socorro em ocasião oportuna. Você tem a porta aberta para tocar no coração de Deus. Amém? O filho é filho. Então no versículo 6, eu quero até ler aqui, não sei se você está aberto, que nós lemos a semana passada. Diz quem Deus era, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele contempla todo o poderio de Deus, toda a grandeza de Deus. A gente pula para o versículo 7. Porventura nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, a sua fé vai crescendo, conforme você vai recordando os atos históricos de Deus. E você não pode parar por aí, é só um começo para você. Então você vai olhar para a tua vida hoje. Não sei quanto tempo você está andando com o Senhor. O que o Senhor já fez na sua vida? O que o Senhor já fez na sua vida? Quantos livramentos o Senhor já não te deu? O Senhor é misericordioso. O Mauri teve um acidente uma vez feio, né, Mauri? Não estava lá já para milagre de Deus, não estava? Não sei se foi assim que foi, né? Que parece que já estava até meio fechado lá, na mesa, abandonado, sei lá. Os médicos já tinham deixado como se fosse morto, não é? Teve hemorragia. Então é para vocês lembrarem, vocês nunca vão se esquecer disso. O Mauri não era para estar aqui com a gente. O acidente que ele teve não foi um acidente simples. Milagre de Deus. O que Deus já fez na sua vida, querido? E se não fez, está na hora de você começar a se levantar. Não para você se exibir, mas para dizer para todo mundo, olha, o Deus que eu sirvo é um Deus que
que transforma, é um Deus que faz, é um Deus que liberta, é um Deus que livra. O que Deus já fez na sua vida? Eu lembro muito porque minha esposa tem muitas experiências, né? Ela teve a doença do pombo uma vez, nem sei se era com o Bruno ou com a Natália. Com o Bruno. A doença do pombo, quando estava grávida, né? A gente sabe que a doença do pombo é aquela que nasce a criança cega, sem, né? Nasce com um monte de defeito lá. Uma delas é a cegueira. E a gente já conhece algumas pessoas que já tiveram esse problema na gravidez. Deu no sangue, né? Que tinha doença do pombo lá. Não sei onde você pegou essa doença do pombo, né? Estava lá no laudo. Ela orou, não aceitou. Imagina que depois estou falando coisas que tem que pedir, a gente tem que pedir. Se você ficar assistindo, é o que você não está tomando posição. Ah, Deus sabe todas as coisas, amém. E talvez o Bruno fosse o menino que tivesse alguma deficiência aí hoje. Mas ela se levantou e ela não aceitou. Em nome de Jesus, está por terra e se virou. Agradece a mamãe, viu, querido? Aí foi lá depois, o que deu? Nada. Como que você explica isso? Então, nós estamos falando da Bíblia, amém, mas vamos lembrar da nossa vida. Quantas coisas Deus já não fez na sua vida, né? Volta e meia o Alex me dá algum testemunho. A avó que está aí, ó. Né, vó? Nós que acompanhamos a avó uns meses atrás, um tempo atrás aí, gente, a avó estava na cama, sabe, bem debilitada, mas debilitada mesmo. Está aí, até o Alex. Laudo de morte. Então, ela é um testemunho vivo de Jesus. Agora, se o Alex fala assim, Deus sabe todas as coisas, amém. Não é assim, querido. Tem coisas que a gente vai falar que Deus sabe, mas tem coisas que não. Então, a igreja precisa ter inteligência e sabedoria para saber a hora de falar, amém, Senhor, e a hora de falar, não, em nome de Jesus eu quero orar, minha mãe não vai para a morte. Olha lá. Insistente, né, irmão? A Bíblia fala, quem bate a porta, abre. Quem pede, recebe. E quem busca, acha. Querido, nós temos que ter esse espírito dentro de nós. Quantos milagres Deus já não fez na sua vida? Quantos livramentos. E tem muitos daqui a gente nem sabe. Que às vezes era para a gente estar num acidente de morte, numa situação de assalto e morte, e Deus fez alguma coisa que a gente não tivesse naquele lugar, naquele momento, e a gente nem sabe que foi livre. É lá no céu que a gente vai saber. E fora esses livramentos ainda que a gente nem sabe. A minha filha Natália, quando ela estava grávida, e eu, como antes de casar, eu andei com o pessoal do meio da pesada, que ia para mata, fazia macumba e tal, eu andei meio com esse pessoal aí. E aí quando eu saí e me converti, eu estava casado com a minha esposa estava grávida da Natália, e o pessoal mandou avisar que estava fazendo macumba, que a Natália ou ia perder, eu não lembro, ou ia ter problema. Está aí minha filha, né, como testemunho vivo, a coisa mais linda do mundo, né? Tem que dizer que é a filha mais linda que eu tenho, né? Querido, nenhuma praga chegará na sua tenda, eu sou o seu Deus, eu serei contigo. O inimigo não vai tocar, ele vem por um caminho, mas foge por 7. É isso que a gente precisa criar, nossa fé precisa desabrochar nesse sentido. Amém? Nossa fé precisa desabrochar. Olha lá. Você já é meio elétrica, imagine ser eletrocutada. Se pega na lata. Olha lá. Deus livra, querido. O tempo todo. Você é de Deus e Deus é seu. Hoje eu vou dar só testemunho da minha esposa. Minha esposa também tinha uma época labirintite, né?
que às vezes atacava, ela estava dirigindo o carro, ela encostava no acostamento e parava, nem para dirigir dava. Era coisa que quando pegou feio. E aí vai, querido, de você adentrar nas regiões celestiais e dizer: Jesus, o Senhor já conquistou na cruz a minha cura. Lá em Pedro fala isso, né? Que ele levou as nossas enfermidades no madeiro, né? Eu não lembro mais ou menos lá como que era, mas ele fala que na cruz ele levou as nossas enfermidades. Você pode dizer: tudo bem, eu aceito, em nome de Jesus, né? Às vezes você fala o nome de Jesus, eu aceito, amém, Deus quer assim. Ou você também pode entrar com fé e dizer: não, eu não aceito, em nome de Jesus, eu quero a cura. E ela não teve mais labirintite. Ela não ia deixar de ir para o céu por causa disso, ela ia viver a vida inteira com labirintite, só isso. Então nós precisamos, como Josafá, querido, entender isso. Que esse Deus é nosso, que esse Deus, mesmo que eu passe por qualquer situação, Ele está comigo. Amém? Por isso que nós vivemos numa época assim, tão insegura do futuro. As pessoas consultam tarô, consultam astrologia, e tanta coisa por causa da insegurança, porque não tem um Deus pessoal. As pessoas estão sozinhas. E ficam consultando essas coisas para saber o que vai acontecer com a minha vida. A nossa bola de cristal é isso aqui, querido. Está aqui. O que vai acontecer com a sua vida? Está aqui escrito. Amém? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e sempre será. O que Ele fez ontem, está fazendo agora e sempre vai continuar fazendo da mesma maneira. Glória a Deus. Romanos 8:37. A Bíblia diz o que de nós? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja, ela vence sempre. Às vezes passa uma guerra terrível, às vezes é um vale. Deus não tira a gente desses lugares. Mas se ela ficar firme, ela sai do outro lado sempre vencedora. Em toda e qualquer situação. O médico vai falar não tem jeito, o juiz vai falar não tem jeito, sei lá. E você está passando e todo mundo falando, não dá, não tem jeito. Mas você continua, porque Ele é seu Deus. Ele diz: mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, nas trevas, eu estarei contigo. Então não importa onde você esteja, se Deus está contigo, está tudo certo. Amém? Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus sempre está de olho na sua necessidade, Ele sabe do que você precisa, querido. Jesus, você vai ver no Evangelho, em todo lugar que Ele estava passando, Ele via a necessidade das pessoas. E muitas vezes, até por compaixão, a pessoa nem sabendo que Ele era a solução, Ele se apresentava como solução. Estava lá no tanque de Betesda, aquele homem que fazia 38 anos que estava numa maca. E aí tem aquela tradição que uma vez por ano o anjo agitava a água e o primeiro que pulava na água era curado. E ele não tinha como alguém pegar. Jesus disse assim: você quer ser curado? E ele não conhecia Jesus, não sabia. Ele diz: Senhor, mas não tem quem me joga na água. Ele diz: levanta, pega o teu leito e vai. E ele sentiu no corpo dele a cura, levantou e saiu curado. Então Jesus enxerga a necessidade. Ele sabe do que você precisa. Mas muitas vezes nós temos que abrir a boca. Sim ou não? Alguma situação. Vamos supor, o inimigo começa a fazer festa em alguma área. Ou alguém da sua família, você vai ficar assistindo e dizer: Senhor, tu sabes? Não, você vai para cima do inimigo e você repreende ele. Em nome de Jesus, porque toda a autoridade também foi dada para você. Passou para Jesus, que foi o primeiro homem que teve toda a autoridade nessa terra. Ele diz: eu passo para a igreja. Então você, igreja, tem que exercer autoridade. Porque se a gente ficar assistindo, o inimigo continua fazendo a festa. Então tem hora que a gente tem que dar umas pedradas. O cachorro vem, quer fazer graça, você pega uma pedra na mão e ele já sai com o rabo no meio da perna. Então a gente tem que tomar uma posição. Amém? Então reconhecer o Deus que sempre fez, nos garante fé para saber que Ele sempre fará, querido. Fez,
continuará fazendo. Amém? Jesus, ele só não falava que era o Filho de Deus, mas ele mostrava por que ele era Filho de Deus. João Batista disse assim, pergunta para ele se esse Jesus é realmente o Messias. Que jeito que Jesus respondeu que ele era Messias? Vai lá, ele disse para o discípulo de João Batista, e fala que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressurrectos. Não é só dizer eu sou o Filho de Deus, não, eu faço, eu vim para fazer uma obra, eu vim para libertar o meu povo. Todo tempo Jesus estava libertando e fazendo milagres, libertando e fazendo milagres. Mas coisas necessárias. Você nunca viu Jesus vindo lá e diz, olha, eu declaro agora, se você tem um camelo, você vai ter 100. Jesus nunca disse essas coisas. Jesus ia para aquilo que era importante para a vida, aquilo que precisava. Às vezes era até o que comer. Esse povo vai perecer, o que tem? Ah, tem pão e peixe, daí multiplica e dá para eles. E todos se fartaram. O que Jesus dá é para fartar sempre. Amém, querido? Você está entendendo? É que nem a menina. A gente tem que ter uma fé parecida com uma menina que fazia muito tempo que não chovia naquele vilarejo, o pessoal ali trabalhava com agricultura e tudo perecendo, e o pai e a mãe disse para a menina, vamos na igreja hoje, nós vamos pedir chuva para Deus. Deus tem que mandar chuva, senão a gente perece, nós não temos colheita, vamos para a igreja. E aí estavam saindo para a igreja, e a criança veio com guarda-chuva na mão. Onde você vai com esse guarda-chuva? Não, mãe, nós vamos na igreja pedir chuva, e a hora que a gente voltar vai estar chovendo. Ela já cria que depois do culto já tinha chuva. E é assim que a gente tem que crer. É a fé que não duvida. Porque se a nossa fé depender disso aqui, querido, a gente não consegue nada, a gente não tem milagre nenhum. Nossa fé tem que andar com os olhos do Espírito. Eu enxergo Deus, eu sei que é meu Deus, eu sei quem Ele é. Eu sei já o que Ele tem feito, sei que Ele está fazendo e sempre continuará fazendo. Fez na vida de tantos homens de Deus, fez na vida de tantos irmãos e está fazendo também na minha. Amém? Isso é para que o nome dele seja glorificado. Não tem outro jeito de glorificar Jesus, se não houver alguma tribulação na sua vida e Ele vir para livrar depois que você pede. Às vezes Jesus libera coisas para a gente ser exercitado na fé. A gente já teve tanta experiência quando a gente tinha empresa, de às vezes não ter o dinheiro para outro dia, e a gente orar, e aquilo que pedi na noite, e no outro dia estava o valor certinho, aí ia lá na loja alguém e comprava o valor que a gente precisava para fazer. Então vai de a gente entrar, querido, e não fazer Deus de escravo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fé genuína, de alguém que entra na presença de Deus, que sabe quem Ele é, que reverencia, que sabe da grandeza dEle, que sabe entrar na presença de Deus, mas depois também sabe requerer aquilo que é do Filho. A gente pode pedir, não é ofensa, pedindo aquilo que precisa. Aí esse testemunho serve para quê? Para glorificar a Deus e envergonhar o inferno. Amém, querido? Deus, Ele é todo poderoso. Então, que nessa noite você fique com essa palavra e você tenha no seu coração também. Reconhece o Deus que fez. Reconhece o Deus que está fazendo. E reconhece o Deus que sempre fará. Glória a Deus. Vai com essa palavra no teu coração para a tua casa, que ela possa completar com a semana passada. Quem Deus é, o que Deus faz. E a semana que vem nós vamos descobrir o próximo princípio. Vai juntando isso na sua vida e na sua oração. E toda vez, por isso que eu quero fazer esse propósito, vencendo com Josafá. Você vai vencer com ele, o jeito que ele venceu. Aqui na história nós vamos vencer também, naquilo que nós precisamos vencer. Glória a Deus, querido. Se coloque em pé comigo.